I got my driver's license last week, just like we always talked about, to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying cause you weren't around. Hello, besties! Meu, eu tô muito feliz. A minha carteira, a minha CNH definitiva saiu. Sabe o que isso significa? Nada, porque eu não tenho carro próprio. Significa que agora eu posso andar com a minha carteira definitiva no metrô. Ih, que máximo, menina, adorei. Mas eu fiquei muito feliz. Isso é um grande passo para uma adulta. Isso é bem legal. Você começa a ver o quanto as coisas passam rápido. Então, há um tempo atrás, eu estava tirando a minha CNH, fazendo aulas práticas. Depois, primeiro aulas teóricas, depois aulas práticas. E aí, carteira, permissão. Depois de um ano passou rapidinho, carteira definitiva. Agora temos uma carteira definitiva. Só carro. É isso. Bom, hoje nós temos um episódio em videocast. Por quê? Porque vocês sabem que eu sou de lua e eu achei uma vibe e eu gostei. Ah, vai ter sempre? Não sei. Toda semana? Não sei também. Não prometo nada, ok? Mas enjoy enquanto vocês têm. Nossa, cara, tá muito quente. Tipo, muito calor. São Paulo tá meio... Eu ando muito na rua, eu tô meio melada, sabe? Isso que eu troquei de roupa, já tá fresquinha do que eu cheguei da faculdade. Mas, antes, o que eu queria comentar é que agora temos uma parceria, Zerezes. E estou com o meu óculos novo, Zerezes, pra quem quiser cupom. Inclusive, eles acabaram de lançar uma coleção nova. Ok, Rafa 10, inclusive, é o cupom de desconto. Bom, vamos lá. O que eu queria vir falar sobre hoje com vocês é porque eu estou numa skin muito leitora. Então, nossa, me deu uma vontade enorme de começar a ler, cara, nesse ano. Quer dizer, eu sempre gostei, mas eu nunca busquei ser rotineiro. Nossa, eu tô com muito calor, parece que eu corri uma maratona. Vou tentar ficar mais fresquinha. Enfim, vou sentar desse jeito que eu acho melhor, não sentar a cama inteira. Mas eu sempre gostei de ler, mas nunca foi algo que eu coloquei como um hábito na minha vida. E aí esse ano eu falei, Rafaela, você não faz nada da vida além de estudar, criar conteúdo e trabalhar. Então, nada, né? Já é bastante coisa. Mas eu falei, dá pra você encaixar a leitura ao invés de mexer aonde? No celular. Isso mesmo, boa garota. Aí eu peguei o primeiro livro do ano. Eu comecei um que o meu cunhado me deu, que é A Insustentável Leveza do Ser, mas eu senti que eu não ia conseguir ler ele, indo e vindo no metrô, sabe? É um livro mais filosófico, então você precisa parar e ler, e não ficar lendo de picado. E o meu tempo é meio ler de picado. Então, o primeiro livro que eu li... Nossa, eu já esqueci os livros que eu li, cara. Foi, acho que O Deus que Destrói Sonhos. Aí, o segundo é o que eu vou falar hoje. O terceiro foi O Verdadeiro Evangelho. E o quarto agora eu tô lendo do Aidan, que foi pregar na minha igreja. Mas eu comecei ontem, então tô bem no início. Bom, livro que eu vim falar hoje, eu não falo de livros, né? Geralmente, mas eu tenho referências das coisas que eu falo. Então eu não tiro só da minha cachola, né? Tem alguma referência. E a referência de hoje é esse livro aqui, que ele deu uma hypada, que é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da Anna Sui. Eu li ele em menos de 2 semanas, assim. Ah, nossa, isso é muito tempo. Pra mim é rápido, ok? Pra quem ficava 6 meses com o livro na mão, pra mim isso é muito rápido. O meu pace de livro está baixíssimo. Então vamos lá. Diminuiu muito. Eu peguei esse livro como uma... Como posso dizer? Uma inspiração. Mas eu não vou falar só dele. Eu não vou dar uma resenha do livro. Esse livro me chamou muita atenção. Porque a solidão talvez seja um sentimento que percorre o meu dia a dia. Não tanto, não tão frequentemente, mas querendo ou não, ela percorre. E eu acho que estar em São Paulo, embora seja uma cidade enorme, isso não justifica
ou não, quer dizer, não implica no fato de você não se sentir sozinho, muito pelo contrário, às vezes você pode se sentir mais sozinho ainda, porque todo mundo olha somente para o próprio umbigo. E aí, esse livro, ele vem como uma inspiração de reflexões de ideias que eu comecei a ter. Quando eu li no livro, eu pensava muito e sempre bati muito na tecla com o fato de que você não encontra sua metade da laranja, esquece isso. Eu sempre fui muito não romantismo. Eu sempre, muito pelo contrário, fui uma pessoa sempre muito... eu não preciso de ninguém, e é isso, e vamos viver a vida. Hoje eu namoro há 1 ano e 9 meses, e eu não encontrei minha metade da laranja, porque ele não é pra ser a minha metade da laranja. E é isso que a gente vai falar hoje. Porque na minha visão, não existe metades de laranjas. E se você continuar buscando sua metade de laranja, você só vai ser uma pessoa extremamente frustrada. Porque, lembrando, minha visão, tá? Não tô falando aqui, nossa, o que ela fala tá certo. Não, vocês podem discordar. E é importante ainda vocês discordarem, porque a gente vive numa democracia. A frase mais clichê que existe. Vamos lá, estou abrindo meu roteiro de coisas as quais eu quero conversar com vocês. Por quê? Esse livro, ele confirmou muitas das coisas as quais eu pensava, então eu falei, nossa, ok, isso existe. E outras me despertou outras coisas. E aí eu uso ele como inspiração hoje para falar aqui o que eu acho que eu tenho pra passar um pouquinho pra vocês. Eu acho que o primeiro tema que o livro ele fala, e lembrando, eu sempre vou falar do livro, mas eu não estou aqui fazendo um resumo do livro, deixando claro novamente. Quando a Anna Sui fala que a gente mira o namoro e acerta na solidão, ela coloca já bem claro assim pra você, tipo, bate na tecla que o amor não é a cura pra solidão. E eu acho que a gente tem a impressão nisso, principalmente pelos contos de fadas, né? Coisas que são muito romantizadas. Exemplo, princesas que estão sozinhas e precisam de alguém pra resgatar elas. E não simplesmente porque elas estão presas, mas simplesmente pelo fato que elas estão sozinhas. Não é alguém que abre a portinha pra ela e ela continua vivendo sozinha. Não, essa pessoa meio que cura a solidão dela. Exemplo, Rapunzel. Rapunzel tá lá, queridinha, vivendo na torre e precisa de alguém pra fazer uma companhia pra ela, porque a gata tá sozinha. Isso é construído na gente, então é normal a gente pensar que vamos encontrar alguém pra tirar a sensação de vazio que temos e vai nos curar de qualquer sentimento de solidão que a gente tem. Aí você entende que não é assim quando você encontra alguém e você continua se sentindo sozinho. Aí você fala, ué, então essa pessoa não é a pessoa certa? Não, meu querido, é que você tá com o entendimento do que é solidão diferente. E ainda mais o que esse parceiro é pra fazer por você, diferente, porque esse parceiro não é pra preencher os seus buraquinhos. E é disso que vamos falar. O livro, especificamente, ele desafia o conceito romântico, né? De que o amor, ele é a cura pra solidão. Ou seja, o amor não é a cura pra solidão. Não é o seu gatinho que vai fazer você se sentir 100% completo. Infelizmente, a Shanna em muitos momentos me faz eu sentir completinha, mas é só um falso sentimento de completo, porque o solidão ele vem interno e não externo. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa falar, que a solidão ela é um sentimento interno e não externo. Justamente por ela ser um sentimento interno, não é externamente que você vai conseguir buscá-la, no sentido de... Não é com uma planta, não é com um animal, não é muito menos com uma pessoa que você vai parar de se sentir sozinho. Porque você pode estar com 70 pessoas em volta de você que você vai continuar se sentindo sozinho. Porque a solidão, ela diz respeito a você e não ao outro, entende? Só que quando você projeta que o fato de você estar sozinho vai ser curado com um outro, você... Uma vez que acha esse outro e vê que você continua se sentindo sozinho, você se frustra, você fala, ué, como assim não deu certo? Gosto muito de um trecho que ela fala sobre o que é, de fato, estar sozinho. Tipo, o que é a gente se sentir sozinho.
E dentro de um relacionamento, ela elabora isso quando ela fala assim: é preciso que nos sintamos a sós com a gente mesmo para nos dirigirmos ao outro e amá-lo. E, inevitavelmente, mesmo em uma experiência bem-sucedida, de um amor que, por sorte, encontre reciprocidade, não há amor que nos livre da solidão. Sempre amamos sozinhos, pois cada um ama a seu próprio modo, cada um ama com a sua história, com seu sintoma e com suas perebas psíquicas, com seus perrengues transgeracionais. No amor, a gente sempre comparece com a gente mesmo. E aí, quando eu li isso, eu parei para pensar, bem no início dos capítulos que ela fala muito sobre o que é amor, que você fala assim: é muito difícil você descrever o que é amor. Porque amor é um sentimento muito intangível, sabe? É muito difícil de você explicar o que é amor. Porque para algumas pessoas, você vai falar, o que é amor? A pessoa vai falar, quando alguém dá um presente. Quando alguém pega um copo d'água. Mas você entende que isso cai nas linguagens do amor e não no que é o amor específico? Então, amor é um sentimento que é muito difícil de descrever. É meio... Você não consegue descrever. Você ama. Como assim você ama? Você sente o que é amor. Você não consegue descrever o que é amor. Acho que pra gente começar o nosso bate-papo e a nossa filosofia, é importante a gente relembrar de quando a gente é criança. Porque a maioria das coisas e o que somos hoje é um reflexo de como foi a nossa infância. Psicologia, psicólogos explicam. E a Anna Sui, ela fala muito do complexo de Édipo e do mito de Narciso. E eu acho muito interessante a forma como somos ensinados e somos educados na infância e a nossa relação com os nossos pais, principalmente, ou com os cuidadores, os quais seus educadores, ele reflete principalmente também, né, no sentimento da solidão. E aí, quando ela fala do mito de Narciso, ela fala que no amor não nos interessa a nossa própria imagem refletida no outro, mas saber que não somos tudo nesse mundo, se não sentimos que algo nos falta, não conseguimos olhar o outro, pois nos afogamos no nosso próprio reflexo. Que ela é muito engraçado que ela fala que em muitos momentos você começa a sentir um sentimento de solidão e um sentimento tipo, como assim? Não estão olhando pra mim? Quando o seu meio que narcisismo primários, que são quando você tá sendo criança ainda e tudo é sobre você, então pra criança tudo é sobre ela. O que ela precisa, a mãe dela dá. O que ela tá chorando, a mãe pergunta se ela quer comer. Tipo assim, é tudo sobre ela. Pra criança, a criança é a única pessoa que existe nesse mundo e ela é mais importante. Então, quando o seu narcisismo, tipo, infantil, assim, queremos dizer, é rompido, a gente entende que a gente primeiro fala, opa, peraí, não é tudo sobre mim. Se a gente não sente e não percebe que algo nos falta, a gente não consegue simplesmente olhar o outro. Porque se a gente acha que nada tá faltando em nós, a gente se afoga no nosso próprio espelho, porque a gente acha, tipo, completamente perfeito, entende? Então você só olha o outro quando você vê que, de fato, alguma coisa falta em mim e eu tenho que olhar pro outro. Porque se eu acho que eu sou completamente perfeita, meu ego é desse tamanho e eu me afogo no meu próprio espelho, no meu próprio universo de achar que, tipo, eu sou completamente perfeita e muito menos olho o outro. Aí o que fica mais legal, porque uma vez que você entende que você tem muitas coisas as quais precisam ser melhoradas, ou seja, você tem enormes faltas e seu narcisismo é rompido, a gente entende, além disso, que uma vez que a gente ama o outro, a gente entende que o outro ele não é o nosso espelho. Então, gostar do outro é literalmente conhecer uma nova pessoa e não relacionar-se com você mesmo. E aí, quando você entende que o outro não é o seu espelho, o outro ele vai mostrar que tem um mundo fora do seu próprio umbigo. E eu acho que criança talvez seja um pouco difícil de perceber isso, mas quando você consegue girar e ter uma empatia maior de conhecer e ver as faltas, defeitos e muitas vezes coisas boas que o outro tem que você não tem, você enxerga um mundo além do seu próprio umbigo, um mundo além do que você achou que você era a pessoa mais perfeita.
Eu lembro que quando eu era menor, eu achava que eu era a melhor amiga que alguém podia ter. Eu falo, cara, eu sou incrível, eu não minto, eu não conto os segredos de ninguém, eu sou a melhor amiga que alguém pode ter. Tipo assim, por quê? Ai, essas pessoas estão muito perdendo a minha amizade. Eu sempre, sabe? Eu acho que deve ser um evento canônico da vida de toda criança, quando ela rompe o narcisismo dela e ela entende que tem uma vida além do umbiguinho dela. Eu acho que quando a gente ama, a gente é ensinado pelo que falta na gente. E o livro, ele fala muito disso. Eu vejo muito como a gente acha que nós somos uma esponjinha e o outro é um líquido e a gente vai se relacionar com o outro e vai preencher toda a nossa esponjinha. E ela parece que ela suga todo o líquido. E aí parece que ela tá preenchida, mas a esponjinha continua com os buraquinhos dela. Só que na verdade, pensa, o outro também é uma esponjinha. Ele não é um líquido, então ele também tem coisa que falta nele. E aí você continua sentindo a solidão, porque o outro não vai preencher esses seus buraquinhos, não é pra isso. O relacionamento não é pra ele preencher o que falta em você, porque essa solidão vai continuar permanecendo. A Ana Sui fala, quando amamos alguém, nossa falta tende a ser duplicada. Ao encontrar um amor, a gente não encontra a parte que nos faltava até então. A gente encontra a metade que fará falta a partir dali. E aí quando eu li isso eu falei, oh my god, de fato. Então a gente não ama e fala, nossa, encontrei tudo que me faltava. Não, a gente fala, o que a gente ama, se não tiver, agora vai fazer falta. Essas inversões do que achamos que na verdade é a solidão, como ela vai ser preenchida e na verdade como ela é preenchida e na verdade ela não é preenchida como a gente achava que ela ia ser, demora pra gente aprender, ou se demora. Eu acho que o nosso erro principal não é a gente sempre buscar preencher a falta que a gente tem, mas achar que o outro vai preencher isso. Então, buscar no lugar errado, sabe? Eu, quando me converti, eu acho que muito disso eu resolvi na minha vida. Então, eu comecei a entender que o buraco que me faltava era Jesus. Mas até você perceber, independente da sua religião, entenda que não é no outro, na pessoa outro, no ser humano que você vai encontrar o que falta, o buraquinho que falta ali em você. Porque, na verdade, você só vai ficar rodando de pessoa em pessoa, achando que a pessoa não é a pessoa certa, sendo que, na verdade, o principal de um relacionamento, que eu falo que é o mais difícil, é você lidar principalmente com as maiores diferenças e de criações que tem entre você e a pessoa com a qual você está se relacionando. Porque da mesma forma que você tem seus trauminhas e tem suas faltas ou sente e precisa de coisa, o outro ele não é feito para suprir tudo isso. Porque para o outro, ele também vê como você suprir isso. Porque ele também tem os próprios traumas, as próprias faltas, sabe? Eu acho que essas são as descobertas dentro de um relacionamento. Que é preciso que haja solidão, porque a solidão, para você aprender a melhor forma de lidar com ela. Então, hoje eu lido com a minha solidão preenchendo espiritualmente, porque eu sinto que não é mais a solidão para mim, não é mais algo eu não sei como fala. Ela não é mais um tato, ela é muito mais. Eu não vou me sentir não sozinha, ou me sentir completa, ou me sentir acompanhada ou preenchida, se eu tiver com todas as pessoas que eu mais amo em volta de mim. Porque a solidão, ela vai vir de dentro de mim, ela não tá nos outros, sabe? E aí, quando eu comecei a entender que o sentimento de diversa solidão, dessa solidão, dessas dores, desses traumas, eu ia curar espiritualmente, mudou muito a forma que eu entendi a companhia do outro. Então, se você tá se sentindo sozinho, não é chamando só uma amiga, ela pode ficar do seu lado, ela pode falar as palavras mais bonitas e te aconselhar, mas o sentimento de vazio, quando ela for embora, ainda vai permanecer em você, porque não foi ela que colocou buraquinhos. Tem aquele livro que fala que é a parte que nos falta, que o buraquinho ele fica andando, tentando buscar
a parte que falta nele. A solidão, ela meio que nunca vai deixar de existir quando você diz de algo físico, porque em algum momento você sempre tem algo que falta em você e que o outro tem, e coisas que faltam no outro que você tem. Então, em perspectivas diferentes, a solidão ela sempre vai estar presente de algum modo. E entender a forma que você vai preencher essa solidão, eu acho que é o mais importante do que só tentar preenchê-la com pessoas. Porque não é errado a gente tentar buscar preencher o que nos falta, mas eu sinto que é errado a gente buscar no outro preencher o que nos falta. Jesus me ajudando muito nisso e eu acho que é onde eu mais busco reduzir o meu sentimento de solidão. Porque a solidão é você estar com... A solitude é meio que você querer estar com você mesmo. E hoje, o sentimento de solidão pra mim é como se não existisse. Porque embora em muitos momentos da minha vida eu me sinto muito sozinha, a presença de Deus pra mim nunca é... Ela tá sempre, ela existe sempre. Então é como se eu nunca estivesse sozinha. Eu sei que sozinha em si, eu não tô. Eu posso estar sozinha aqui nesse ambiente. Mas se eu não estiver me sentindo sozinha, eu não tô sozinha, porque a solidão é muito interna. Ela não vem do outro, ela não vem de nada. Então, o amor em si, ele não livra ninguém da solidão, né? Eu acho que eu concluo hoje, na minha visão, com 20 anos, entendendo que a solidão pra mim, ela vai sempre existir de certa maneira, onde características as quais faltam minhas. Então, se eu sentir que eu entendo que eu sou um ser faltante, mas eu entendo que a solidão, ela não é um sentimento presente porque eu não busco cultivar a solidão pela minha espiritualidade. Mas o mais importante, eu sinto que é eu entender que a solidão e qualquer sentimento de vazio que talvez possa tocar em mim ou fazer eu me sentir sozinha ou vazia, eu sei que não é o outro ou alguém que vai preencher. Porque hoje, onde eu vivo e na minha visão, quem preenche isso é Jesus. Mas, enfim, isso é de cada um e da espiritualidade de cada um. Mas não buscar no outro, eu acho que é um grande passo para você simplesmente não tentar preencher com algo errado ou não se frustrar tentando preencher, sendo que você nunca vai preencher isso em alguém ou no outro. E entender se o outro tá buscando preencher isso em você, também deixar claro pra ele que ele não vai conseguir, porque ele pode estar com 700 pessoas em volta dele. Se ele estiver se sentindo sozinho, o vazio vai continuar dentro dele. E voltando no papo do início da metade da laranja, eu vejo já a gente não como metade da laranja, mas como laranjas inteiras, mas laranjas diferentes, as quais o outro ele vem para nos complementar e não para completar a gente. Toda vez que a gente entende que o outro ele vai complementar a gente, é muito mais fácil a gente entender que o outro ele tá ali como um complemento e não para fazer você ser um inteiro. Enfim, recomendo vocês lerem A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da Anna Sui. Acho legal vocês verem por outras perspectivas. É legal ver a partir das suas próprias vivências, se você sente que isso acontece ou não com você, o que você sente em relação a isso. Acho interessante e recomendo muito a leitura. Beijocas e fiquem com Jesus. Espero que vocês tenham gostado.